sou desenvolvedor front-end aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar para vocês o que que é essas duas letrinhas aí, bem famosa, o X ou o X, né, André? Assim que fala. Então vamos ver o que que é. Primeira coisa que a gente pode falar o que é o X é User Experience, ou experiência do usuário no português. Só que antes da gente falar o que é realmente a experiência do usuário, é interessante a gente pensar em cada palavra o que ela quer dizer. Antes aqui tem uma frase famosa do Don Norman, que ele é um CTO, não sei se é ainda o CTO da Apple. Ele criou o termo de UX lá em 93 e ele usa sempre essa frase, que é o modo que você experiencia o mundo, a sua vida e um serviço. Então essa é uma frase que ele tenta definir o que é o UX, né? E então, para a gente começar, eu separei aqui o que é a experiência. Então, os 3 pontos que eu consegui separar são esses. Quando a gente pensa na palavra experiência, acho que já vem na cabeça a questão da vivência. Isso se engloba para qualquer coisa, sei lá, se na forma profissional, então se o cara ele tem uma vivência com aquela, sei lá, uma tecnologia, ou um sentimento, por exemplo, pode ser, eu já senti um bug na sexta-feira às 6 horas da noite, então, ou 6 horas, isso. E então tem esses três pilares da experiência, e também o conhecimento, que acho que é o principal da experiência, né, que o cara, com o decorrer do tempo, ele vai tendo mais conhecimento. O que é o usuário? O usuário, ele pode ser uma pessoa, então ele pode ser uma pessoa que está usando o seu software, o seu aplicativo, o que seja, ou o seu produto também. Pode ser um sistema, no caso a gente tem sistemas integrados, sei lá, seu sistema integra com o Google. Quando o Google desenvolve uma API, ele tem que pensar no usuário que seria um sistema que vai integrar com ele. Então ele tem que ter umas boas práticas para criar isso daí. E tem um exemplo legal que é até um pet, que todo mundo pensa, mas o pet vai usar um aplicativo, um site, um sistema? Não. Tem um exemplo de um aplicativo que um pessoal criou, que é para tirar foto de pet. E o que acontece? Lá no aplicativo tem vários áudios que emite, tipo latido, alguma coisa assim. Na hora que você aperta, o cachorro olha para a câmera e ele dispara a foto. Então, na hora do cara desenvolver isso daí, ele pensou no pet, não muito em quem vai estar usando o aplicativo, mas sim no usuário final, né? Qual usuário que ele quer alcançar. Então, para tirar o pet. E também até um dos aplicativos mais baixados da Apple também, da App Store. Então, isso é o que eu consegui, assim, o básico, né, de detalhar o que é a experiência e o usuário. Só que o X não é só isso. Esse é o infográfico menor que eu achei na internet. Tem vários, que são gigantes, que engloba várias coisas. Aqui você pode ver que tem arquitetura da informação, conteúdo, visual design, tem interação de humano com o computador, tem sound design também. Então eu consegui pegar essa imagem aqui que era o mais enxuto, né? O mais simples de a gente estar visualizando. E eu vou falar de um deles que é o content, que também chamam de microcopy, né? Que é você usar texto que o usuário se sinta confortável para usar o seu sistema. Então, às vezes você cria um botão lá no sistema, sei lá, chamado incluir, por exemplo, só que o cara não sabe o que ele vai incluir. Então, talvez se você colocar incluir um produto, já faz mais sentido para ele. Então, isso pode se englobar em vários sentidos no sistema, ou tem algumas pessoas que usam isso até em blog também, para tentar conquistar a pessoa por um título ou coisas do tipo, né? Mas tem outras técnicas para isso também. Mas acho que o content ele tenta focar nisso, no texto que você tem que usar no seu sistema. Talvez uma mensagem de erro, uma mensagem de warning lá, que você tem que passar para o usuário para ele entender rápido e não ter que ficar pensando, né? Um outro ponto interessante também é o sound design, que eu citei aqui 2 exemplos. Quando a gente liga o computador, por exemplo, ele emite um som de que está ligando. A gente sabe que ele está ligando. Às vezes são coisas que a gente nem percebe no dia a dia, que é tão óbvio para a gente, mas isso faz parte da experiência do usuário. Porque ele sabe que aquele aparelho está ligando, e que nem o carro também, lógico, o carro acho que não entra muito aqui, mas você tem a noção de quando você vira a chave, faz aquele barulho, o carro está ligando. E também a gente tem o micro-ondas, que é um bom exemplo também de quando sua comida termina, ele te avisa que terminou. Se não tivesse, seria
ruim toda hora, cada minuto, sei lá, falar, aí, terminou. Então, esse é um problema que a gente tem bastante em sistemas que são lentos, e o cliente não sabe se terminou se a gente não dá um feedback para ele durante um load, alguma coisa assim. Principalmente falta de um aguarde na tela, por exemplo. Aí aqui também tem a parte de análise do usuário. Isso aqui é um ponto importante quando você vai criar um produto ou um software. Aqui está um pouco mais focado em produto, eu foquei um pouco mais em aplicativo para melhor entendimento, né? E um dos 3 pilares seria o ambiente, que é, por exemplo, você vai criar um app de táxi, por exemplo. E nesse caso o ambiente seria o quê? O cara ele está dentro de um carro, ele vai estar na rua para pedir um táxi, ele vai estar em qualquer tipo de lugar, né? Ele não está especificamente dentro de um ambiente fixo, sei lá, dentro de uma empresa, por exemplo. Mas ele pode estar em vários ambientes. Isso é importante pensar na hora de você desenvolver o produto, né? As dificuldades que você tem. Talvez aqui entre o problema de 3G, essas coisas que o cara tem que pensar, que é referente ao ambiente. O perfil psicológico está mais focado para o estilo de vida da pessoa, o que ela pensa, o jeito que ela vai usar seu aplicativo, isso daí. E as características físicas, que são, por exemplo, se o cara vai usar um app, se o cara vai usar um computador, ou se é um produto, por exemplo, um micro-ondas, se você tem uma telinha que você vai ter botões lá, então, isso são características físicas, você tem que pensar como que ele vai usar esse produto, né? Isso seria os 3 pilares da análise do usuário. E tem muita gente que fala que o X é a usabilidade, e não é isso, é diferente. Lógico que dentro de o X acaba falando um pouco de usabilidade, e tem alguns gráficos na internet que mostra, por exemplo, que usabilidade, você pensa em algo que seja fácil de usar e não pensa mais no resto. Então você torna aquilo mais fácil de usar, só que na questão de UX, que é a experiência do usuário, você pode, por exemplo, no Nubank, ele tem uma experiência de um produto que já existe, só que de um jeito diferente. Então, lógico, o aplicativo deles é fácil de usar, isso é interessante, mas como o público deles são jovens, então é um aplicativo bonito, é um aplicativo descolado, algo desse tipo. Então, acho que dá para entender qual que é a diferença de usabilidade com o X. Assim, a usabilidade está dentro um pouco do X, mas não quer dizer que o X é a usabilidade, né? Então, acho que é isso que eu quis dizer. Uma outra parte que o pessoal confunde também é que, ou tem pessoas que falam que é cliente ou usuário, mas são coisas diferentes. No que eu pesquisei, eles falam que o usuário é realmente a pessoa que usa o seu sistema, que está lá o dia a dia usando o seu aplicativo, o seu site, o que seja, e o cliente é aquele que está te pagando para fazer isso, é seu chefe, seu investidor, uma coisa do tipo. Então tem essa diferença, né? Uma das técnicas usadas no X que a gente usa é o Gamestorm. Muitos conhecem o Brainstorm, que é basicamente uma reunião que junta várias pessoas para discutir algum tema. O problema do Brainstorm é que geralmente é aquelas reuniões chatas que demoram muito tempo e acaba saindo nada e às vezes dura semanas e nunca sai nada, às vezes sai briga também, então não é tão interessante. O Gamestorm ele é composto por três pilares também. Então o primeiro é o tempo, você tem que definir um tempo máximo de que você tem que fazer aquela demanda, por exemplo. Você também tem que ter um ambiente. O ambiente, eles falam, por exemplo, você ter não somente mesa e cadeira, mas você ter uma lousa, um post-it, uma caneta para as pessoas poderem interagir e tentar explicar o que elas estão pensando. E também ter um único objetivo, porque se você tiver vários objetivos, fica difícil também fazer reunião e acaba virando um brainstorming para, sei lá, vamos falar do backlog inteiro, então não faz sentido. É melhor você pegar uma demanda, vamos fazer um Gamestorm para ser mais rápido. E um item importante que eles falam é que o time tem que ser heterogêneo, que é você ter pessoas de cargos diferentes, com visões diferentes, mundo diferente que a pessoa vive. Porque se você pega, por exemplo, e junta 5 back-ends, por exemplo, eles vão pensar em escrever API e dane-se o resto, né? Então, quando você tem
a equipe inteira, pessoas de outros mundos, você tem um PO, você tem um front-end, então cada um vai pensar onde dói mais e vai dar as suas sugestões ali para ter algo concreto e bom para o cliente, né? Então isso é o Game Storm, é bastante usado na estratégia de UX. Aí depois do Game Storm, também tem uma técnica chamada Zenvolt, né? Que a gente às vezes usa aqui também nas retrospectivas, que a gente lista vários tópicos lá, e desses tópicos você tem cada pessoa tem direito a 3 votos verdes e 1 vermelho. Isso daqui evita uma pessoa chegar lá e saber vender o peixe dela, tipo, e às vezes todo mundo concordar com aquilo. Então, às vezes a pessoa fica até constrangida de falar, porque o cara sabe vender, o cara tem um jeito de marketing lá, e consegue vender a ideia dele para todo mundo. Então, a ideia do Zenvolt é não acontecer isso, dando a possibilidade das pessoas, cada um ter o seu voto, né? Então, você tem 3 votos verdes e 1 vermelho, e também, quando acontece o Zenvolt, não tem discussões. Então, a pessoa, alguém lista, né, sei lá, as demandas, por exemplo, e a pessoa só vai lá e vota e não fala o motivo que ela votou, e acaba nisso, porque se começa a discussão, aí vira um brainstorm de novo e começa a reunião chata e começa uma briga e nada sai dali da sala, né? Então essa é a vantagem do Zenvolt. E aqui tá algumas referências de onde eu peguei esses itens. Também tem um livro do Jacob Nielsen, que é um dos caras de usabilidade, que criou algumas heurísticas de usabilidade, né? Tem na internet. E também do curso da Alura que eu fiz referente à parte de UX Base. E é isso aí.